Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhas coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo. E orando com fé, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela cura, pela libertação de todos os seres humanos. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé, pela cura de todos os seres humanos que estão sofrendo qualquer tipo de enfermidades. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro para que todos os seres humanos sejam curados fisicamente e sejam curados interiormente. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro com fé pela libertação de todos os seres humanos, que todas as pessoas que sofrem qualquer tipo de vícios sejam libertados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro derrotando todos os tipos de demônios e espíritos malignos, que todos os espíritos malignos sejam derrotados, sejam precipitados, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós estamos celebrando a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero, e seus companheiros mártires. Inácio de Azevedo nasceu na cidade do Porto, em Portugal, e ingressou na Companhia de Jesus nos Jesuítas em 1548 e recebeu o sacramento da ordem, renovando o santo batismo para abençoar, santificar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo em 1553, e logo partiu para o Brasil para o trabalho missionário na terra de Santa Cruz, o país recém-descoberto. E voltando para sua pátria no Portugal, foi evangelizando as pessoas na viagem de regresso ao largo das Ilhas Canárias, foi cercado pelos anticatólicos e sofreu o martírio no dia 15 de julho de 1570. Inácio de Azevedo e mais 39 companheiros que iam juntos, todos derramaram seu sangue em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como comenta São João Crisóstomo Boca de Ouro, os sofrimentos e a glória dos mártires. Oremos. Ó Deus, que escolhestes Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros
para regarem com seu sangue as primeiras sementes do Evangelho lançadas na terra de Santa Cruz. Concedei-nos professar constantemente para a vossa maior glória a fé que recebemos de nossos antepassados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele, nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado no templo os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesses compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie. Que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Povo de Deus, no Santo Evangelho de hoje, nesta sexta-feira, hoje já estamos no capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus. E hoje, povo de Deus, a pedagogia fundamental é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E a psicologia fundamental é aprender o que significa a misericórdia. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Salvador, Ele quer a misericórdia. Por isso aprendamos o que significa quero a misericórdia. Sejamos misericordiosos, que bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E como está na versão do Evangelho segundo São Lucas: sejam misericordiosos, como o Senhor, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Por isso, povo de Deus, sejamos misericordiosos e aprendamos o que significa o que Deus quer, que Ele quer a misericórdia. Por isso, sejamos misericordiosos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo ia passando no meio de uma plantação, e era um dia de sábado, e seus discípulos estavam conosco,
E eles sentiram fome e começaram a apanhar espigas de milho para comer. E um grupo de fariseus do coração duro, que não sabiam o que significa misericórdia, começaram a murmurar contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vemos, povo de Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo dialoga, conversando com eles. O que fez Davi quando Davi e seus companheiros sentiram fome? Que eles entraram na casa de Deus e comeram os pães. E aqueles pães, na época, era somente aos sacerdotes que podiam comer. Mas Davi e seus companheiros sentiram fome. Sentiram fome e entraram no templo e comeram dos pães que eram permitidos somente aos sacerdotes comerem. Por quê? Porque sentiram fome. E entraram no templo e comeram. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta: aqui está quem é maior do que o templo. Que bonito, povo de Deus! O nosso Senhor Jesus Cristo argumentando a sua divindade como Deus Salvador. Aqui está quem é maior do que o templo. É Jesus, o Cristo Senhor, o Deus Salvador. Ele é maior do que o templo, que ele é o Deus Salvador que se fez humano, para todos terem a vida. Por isso que todos compreendam o que ele quer a misericórdia e não o sacrifício. Por isso, aprendamos o que significa a misericórdia. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos, que quem compreende o que significa misericórdia, que quer a misericórdia e não o sacrifício, e quem compreende, povo de Deus, aprende a pureza de coração e a humildade. Que todos os seres humanos compreendam, que todos os seres humanos sejam puros de coração, que todos os seres humanos sejam puros de coração e sejam misericordiosos. E concluindo a literatura do Santo Evangelho nesta sexta-feira, povo de Deus, Jesus argumenta a sua divindade e a sua humanidade, que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ele argumentando o Filho do Homem, que ele é um homem só, Deus, um homem só com toda a humanidade. Por isso, povo de Deus, aprendamos o que significa misericórdia, que ele quer a misericórdia e não o sacrifício. E para que nós aprendamos o que significa a misericórdia, temos que ser humildes, que ser puros de coração, que ter o coração segundo o coração de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós
quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Maria, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção, implorado o vosso socorro, e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença, e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos rezando uns pelos outros. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Maria da Assunção, escuta nossa voz e pede proteção a cada um de nós. Assunção.